paciente apresentado no TDE2. Só para recordar, o paciente era um menino de 13 anos e teve 60% da superfície corporal queimada, em queimaduras de grau 2 e grau 3. Agora nós vamos falar sobre uma complicação que o paciente teve. Ele precisou ser internado, onde ele apresentou picos febris e de leucocitose com desvio à esquerda. No dia 82, foi feito antibiótico-terapia com Bactrim e polimixina B. No dia 86, com linezolida, polimixina, tigeciclina e amikacina. Já no dia 93, foi feito uso de vancomicina para antibiótico profilaxia e todos os curativos diários do paciente foram feitos com sulfadiazina de prata e óleo de girassol. O paciente recebeu alta após 3 meses e 7 dias de internamento. A queimadura ela tem um ambiente propício para que aconteça uma infecção no local, porque os soros e os detritos que estão ali no tecido queimado, eles vão servir de nutrição para os micro-organismos. Além disso, a lesão de queimadura vai comprometer o fluxo sanguíneo local, o que vai impedir que ocorra uma boa resposta inflamatória. As infecções elas podem ser definidas quando tem mais de 10 elevado à quinta potência de bactérias por grama de tecido. E as infecções locais invasivas são quando essa quantidade também está presente no tecido adjacente ao tecido queimado. Os micro-organismos mais comuns de causar infecções oportunistas em queimaduras são as Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Acinetobacter baumannii e as cândidas. As Pseudomonas aeruginosas são bactérias gram-negativas, muito comuns e devastadoras para pacientes queimados, e vão representar um dos principais agentes de infecção hospitalar, e podem levar a casos de pneumonia, infecção urinária, infecção de feridas cirúrgicas e bacteremia. Staphylococcus aureus São corpos gram-positivos, anaeróbios facultativos, não são móveis, são catalase positivos, adenomilitol salgado positivo e coagulase positivo. Normalmente ocorre por cepas resistentes à meticilina, que se desenvolvem em situações em que a relação com o hospedeiro não é comensal. Esses inóculos vêm do nosso meio externo e levam ao crescimento bacteriano na derme e tecido subcutâneo, desenvolvendo assim infecções supurativas em lesões decorrentes de queimadura. Existe também o agente Acinetobacter baumannii, que são bactérias gram-negativas com formato de cocobacilo, ou seja, entre coco e bacilo. Essas bactérias são oxidase negativas e possuem motilidades do tipo twitching, que representam 50% da microbiota normal da pele em situações fisiológicas. Todavia, essas bactérias podem gerar uma infecção em indivíduos com grave comprometimento do sistema imune ou em infecções relacionadas à assistência à saúde. Ainda temos a cândida, que são fungos que causam micoses oportunistas, e vale lembrar que o agente mais comum do gênero é a Candida albicans. Nomeia-se patogenicidade a capacidade que o micro-organismo tem de causar uma doença, superando as respostas imunes naturais do hospedeiro. Nomeia-se virulência o grau de patogenicidade. A sequência de mecanismos de patogenicidade são a exposição, adesão, invasão e infecção. A exposição ocorre principalmente pelas portas de entrada em que há contato do micro-organismo com um hospedeiro. No caso do paciente queimado, a pele queimada configura uma porta de entrada. A aderência ou adesão está associada com estruturas do patógeno, como bile, fímbrias e flagelos, que possuem adesinas, que são ligantes que interagem com estruturas do hospedeiro. Algumas colonizações de bactérias podem agrupar-se formando biofilmes, que podem apresentar várias camadas de associação de mecanismos e estruturas associadas ao glicocálise das bactérias. Depois da aderência, ocorre um processo chamado de invasão, em que o micro-organismo pode adentrar nas células e tecidos do hospedeiro, infectando-os e causando doença de maneira direta ou indireta. Em queimados, há 2 tipos mais comuns de infecção. A infecção de corrente sanguínea, em que os micro-organismos entram na corrente sanguínea e é representada pelos micro-organismos Pseudomonas, Staphylococcus, Enterobacter e Acinetobacter. Em infecções de ferida própria, o micro-organismo mais prevalente é o Acinetobacter, pois além de colonizar normalmente a pele, ele pode formar biofilmes facilmente. Os Staphylococcus aureus têm mecanismo de virulência relacionado à liberação de produtos metabólicos, como colagenases, proteinases e hialuronidases, além da toxina 1, que pode causar choque séptico, e interauxinas A, B, C6.
que estão relacionados a síndromes diarreicas, enquanto a Pseudomonas aeruginosa libera um corante chamado de piocacina tóxica e a exotoxina A, que inibe a síntese proteica e induz a necrose e apoptose. E, finalmente, as infecções de Cândida estão associadas à manifestação da candidíase invasiva, em que o fungo penetra e invade outros tecidos e órgãos do paciente. Logo, pode ser tanto de corrente sanguínea quanto de ferida. A pele serve como uma barreira natural do indivíduo, impedindo a maioria das substâncias estranhas e micro-organismos de penetrar no organismo. O calor acaba comprometendo essa barreira. Além disso, ele compromete o fluxo sanguíneo, consequentemente impede uma boa resposta inflamatória no local. A linha de defesa subsequente é constituída de várias células especializadas, iniciada pela inflamação com neutrófilos polimorfonucleares, células fagocitárias de vida curta, e ainda também tem linfócitos e outros leucócitos. Os macrófagos são fagócitos derivados dos monócitos sanguíneos e têm como principal função a fagocitose de micro-organismos e substâncias estranhas que invadem a corrente sanguínea e vários tecidos. Outra função é capturar antígenos, processá-los por desnaturação ou digestão parcial por meio de burst respiratório e ação de enzimas digestivas e apresentar os fragmentos obtidos às células T antígeno específicas. A função de apresentar antígeno também pode ser feita pelas células dendríticas, como as células de Langerhans que são encontradas na pele. As células dendríticas maduras possuem a capacidade de ativar as células T inocentes antígeno específicas, que daí vai provocar a resposta imune. O bactrim é formado por sulfametoxazol e trimetoprima, que pertencem à classe das sulfonamidas, e tem como função inibir o ciclo do folato, que é responsável pela formação de purina, pirimidina e também alguns aminoácidos. O sulfametoxazol ele inibe competitivamente a dihidropteroato sintase, só que como ele é bastante resistente, ele normalmente é administrado junto com a trimetoprima, que inibe a dihidrofolato redutase, impedindo a regeneração do THF a partir do DHF. A polimixina B ela é um antibiótico da classe dos polipeptídeos, que se liga ao LPS das bactérias gram-negativas e ela rompe a integridade da membrana externa e quando ela consegue entrar no periplasma, ela aumenta a permeabilidade da membrana interna da bactéria, permitindo a entrada de potenciais de membrana que vão impedir a síntese de energia necessária para o funcionamento da bactéria. A linezolida é um outro antibiótico da classe das oxazolidinonas e ela age em bactérias gram-positivas, impedindo a síntese proteica. Ela inibe a ligação do aminoácido tRNA com o sítio A da subunidade 50S da bactéria. A tigeociclina é um antibiótico que pertence à classe das glicilciclinas e ela impede a síntese proteica ao bloquear o sítio A da subunidade 30S da bactéria, que impede então a ligação do aminoácido tRNA. E a micacina, um antibiótico da classe dos aminoglicosídeos, assim como a tigeociclina, ela também age impedindo a síntese proteica ao bloquear o sítio A da subunidade 30S, que impede a ligação então do aminoácido tRNA. A vancomicina é um antibiótico glicopeptídeo e ela age em cocos e bacilos gram-positivos, interrompendo a síntese da parede celular, e ela faz isso se ligando fortemente à região terminal da mureína, impedindo a sua polimerização. A sulfadiazina de prata ela é um antibiótico que pertence à classe das sulfonamidas, assim como o sulfametoxazol, então ela age inibindo o ciclo do folato ao inibir competitivamente a enzima dihidropteroato sintase. Já o óleo de girassol, o seu uso é controverso, mas estudos mostram que ele possui uma ação de cicatrização, pois é composto de ácidos graxos essenciais, como o ácido linoleico e oleico, que exercem o papel de mediadores pró-inflamatórios, ocasionando o aumento da migração de leucócitos e macrófagos para a área de lesão. Além disso, estimulam fibroblastos, auxiliando na reconstituição do tecido unificado. Possui também efeito bactericida em alguns mecanismos, como no aumento da permeabilidade da membrana celular, facilitando a passagem de agentes quimiotáticos como os leucócitos.